Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo. Estivemos aqui juntos essa semana no estudo de Direito Financeiro, do Direito Orçamentário e agora estamos no Saber Direito Responde, com o aluno de Direito, Daniel Alves, e com a aluna de Contabilidade, a Larissa Lima. Então vamos iniciar os questionamentos dos alunos. Vamos lá, Daniel. Professora, precatório ainda não pago pode ser considerado endividamento público? Excelente pergunta e foi tema da nossa aula 3, o endividamento público. Os precatórios incluídos no orçamento e não pagos dentro do exercício financeiro serão considerados dívida consolidada ou fundada. A dívida consolidada ou fundada é aquela dívida cujo prazo para amortização seja superior a 12 meses, mas também é considerado dívida consolidada ou fundada aquela dívida inferior a 12 meses, mas que esteja incluída no orçamento, e também os precatórios incluídos no orçamento, porém não pagos dentro do exercício financeiro. Então, o não pagamento do precatório dentro daquele exercício financeiro no qual ele deveria ser pago é considerado dívida pública. Próxima pergunta, então, na tela. Meu nome é Vitor Albuquerque Maranhão de Almeida, sou de São Paulo, estudo Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria de saber, qual que é a atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado é o exercício que compreende a arrecadação de receitas, a gestão das receitas e consequente gestão dos gastos públicos. Ou seja, a atividade financeira do Estado compreende 3 itens: arrecadação de receitas, o orçamento público e os gastos públicos, despesas públicas. Larissa. Então, professora, quais são as exceções aplicadas ao princípio da universalidade? O princípio da universalidade significa dizer que todas as receitas e todas as despesas deverão estar contidas na peça orçamentária, na lei orçamentária. Todavia, existem algumas exceções. A principal exceção ao princípio da universalidade é a abertura de créditos adicionais. Por qual motivo? Na execução da lei orçamentária, na execução do orçamento público, pode ser que a administração pública se depare com despesas imprevistas, que não estavam compreendidas na lei orçamentária. Por esse motivo, é possível a abertura de créditos adicionais durante a execução orçamentária. Essa é uma exceção prevista na própria Constituição Federal. E o que seriam esses créditos adicionais? Os créditos adicionais compreendem 3 hipóteses, 3 tipos de crédito. Seria o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. Crédito suplementar é aquele crédito que visa reforçar uma dotação orçamentária insuficientemente dotada. Ou seja, a lei orçamentária previu um determinado número de gastos com aquele ramo de um certo setor da economia. Todavia, durante a execução financeira, observou-se que seria insuficiente. Por esse motivo, é aberto um crédito suplementar. Já os créditos especiais são aquelas hipóteses de despesa totalmente imprevista, uma despesa que sequer constava no orçamento. E, por fim, créditos extraordinários seriam aquelas situações em que a administração pública se depara com uma despesa que não apenas foi imprevista, como também urgente, que seriam os casos de calamidade pública, guerra e comoção interna. Vamos a uma pergunta na tela. Olá, meu nome é Milena Borges, tenho 22 anos, sou estudante da Faculdade de Direito do Sul de Minas, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu gostaria de saber de quem é a competência para legislar sobre o direito financeiro. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, a competência para legislar sobre o direito financeiro é uma competência concorrente. É uma competência, então, da União, dos Estados e do Distrito Federal. Muito embora o dispositivo constitucional não fale dos municípios, a doutrina, a jurisprudência dispõem, afirmam que também os municípios possuem competência para legislar sobre o direito financeiro. Daniel. Professora, o que é dívida pública
fundada e quais obrigações financeiras ela traz? A dívida pública fundada ou consolidada é aquela dívida que, em regra, possui um prazo de amortização mais longo do que as demais. A principal característica da dívida pública fundada ou consolidada é a necessidade de autorização legislativa para que ela ocorra. Então, antes do ente público se endividar, antes dele realizar aquela operação de crédito, é necessária uma autorização legislativa. Quais são os exemplos de dívida pública consolidada ou fundada? Dívidas cujo prazo para amortização seja superior a 12 meses. Dívidas cujo prazo para amortização, embora seja inferior a 12 meses, esteja contido no orçamento. E também os precatórios que não foram pagos dentro do exercício financeiro devido. Vamos então à próxima pergunta na tela. Quais princípios deverão ser observados pela lei do orçamento? São diversos os princípios que deverão ser observados pela lei orçamentária. Os principais princípios expressos na lei orçamentária seriam o princípio da universalidade, o princípio da anualidade e o princípio da unidade. O princípio da universalidade vem nos dizendo que o orçamento deverá conter todas as receitas e todas as despesas. Já o princípio da anualidade significa dizer que o orçamento deverá ser executado dentro de um exercício financeiro. Muito embora o PPA tenha duração de 4 anos, ele se concretiza pela lei orçamentária, que tem duração anual. Além disso, o princípio da unidade significa dizer que o orçamento deverá ser uno. Também, muito embora existam algumas leis orçamentárias, como o PPA, LDO e a LOA, ainda assim o orçamento ele é uno. A LOA, ela se subdivide em 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Ainda assim, o orçamento ele é uno. Por qual motivo? Existem várias peças orçamentárias, várias leis orçamentárias, mas o orçamento ele é um só. Ele é um único cronograma político-econômico do governo. Esses são os 3 princípios expressos na Lei 4.320. Todavia, ao longo da Constituição Federal, ao longo da Lei 4.320 de 1964 e também ao longo da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos uma série de princípios. Podemos ressaltar, chamar atenção para um princípio importantíssimo dentro do direito financeiro, que é o princípio da exclusividade, previsto na Constituição Federal, lá no seu artigo 165. O que ele vem nos dizendo? O orçamento deverá conter apenas e tão somente receitas e despesas. Por qual motivo que o orçamento só deve conter despesas e receitas? Para se evitar a chamada cauda orçamentária ou orçamento rabilongo, que é um conceito criado pelo jurista Rui Barbosa, para se evitar que outra matéria, que outro tema não voltado a receitas e despesas seja incluído no orçamento. Por que isso ocorria antigamente? A lei orçamentária ela é muito mais célere de ser aprovada, ela tem prazo de início e prazo de fim. Todavia, nos primórdios, os governantes, os agentes do Poder Executivo, os chefes do Poder Executivo, eles incluíam matéria diversa na lei orçamentária para que fosse aprovada de forma mais célere. Por esse motivo, a nossa Constituição Federal vetou esse orçamento, essa cauda orçamentária, também chamada de orçamento rabilongo. Outro princípio expresso na Constituição Federal importantíssimo é o princípio da não afetação, da não vinculação, que proíbe que impostos sejam vinculados diretamente a fundações, a órgãos, a fundos, a órgãos ou a despesas. Outro princípio importante previsto na Constituição Federal, o princípio do não estorno, que proíbe o remanejamento de verbas públicas sem a autorização legislativa. Então, existem diversos princípios importantes no direito orçamentário que estão espalhados na Constituição, na Lei 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos à pergunta na tela. Outra dúvida que eu tenho é
Como podem ser classificadas as receitas quanto à sua origem? Quanto à origem, a receita pode ser classificada em receita originária, receita derivada e receitas transferidas. Receita originária é aquela receita que decorre da exploração do próprio patrimônio do Estado. Exemplo, o Estado tem um imóvel e coloca esse imóvel para alugar. Aquela renda, aquela receita proveniente do aluguel será considerada uma receita originária. Todavia, os exemplos mais cobrados em provas de receita originária são os royalties do petróleo e também o preço público. Exemplo de preço público, pedágio. Então, receita originária decorre da exploração do patrimônio público, do próprio patrimônio público pelo Estado. Então, existe uma relação de coordenação com o particular. Diferentemente das receitas derivadas. A receita derivada, ela decorre da supremacia do interesse público sobre o particular. É o Estado coagindo o particular a efetuar um determinado pagamento. Exemplo clássico de receita derivada, tributos. E, por fim, receitas transferidas, que se subdividem em transferências voluntárias e transferências obrigatórias. As transferências obrigatórias são aquelas previstas na Constituição Federal, artigo 157, 158, que trata expressamente da repartição constitucional dos tributos. E receitas voluntárias são aquelas receitas que não possuem previsão constitucional ou legal, em que um ente da federação transfere determinados valores a outro para que esse ente possa utilizar com saúde, com educação, com despesas correntes, por exemplo. Vamos lá, Daniel. Professora, no tocante ao direito financeiro, qual é a diferença entre receita e ingresso? Existe uma grande diferença doutrinária entre receitas e ingressos. De acordo com a doutrina do direito financeiro, receita pública é uma entrada permanente nos cofres públicos. Já um mero ingresso é uma entrada temporária nos cofres públicos. Exemplo de receita, tributos, é um valor que entra de forma permanente nos cofres públicos. Exemplo de ingressos, calções, operações de crédito, são situações, são receitas, são verbas, são valores que adentram de forma temporária. Atenção que, muito embora exista diferenciação doutrinária entre receita pública e meros ingressos, a Lei 4.320 não faz essa diferenciação. A Lei 4.320 considera como receita pública qualquer ingresso de valores nos cofres públicos. E aí, como fazer no momento de uma prova? Como proceder durante a realização de um concurso público? Se a assertiva vier de acordo com a Lei 4.320, lembrem-se que a redação expressa na lei vem dizendo que qualquer receita, qualquer ingresso nos cofres públicos é considerado receita pública. Todavia, de acordo com a doutrina, receita pública é uma entrada permanente e ingresso público é uma entrada temporária. Então, tem que ter esse cuidado no momento de uma realização de uma prova de um concurso público. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Olá, pessoal. Retornamos, então, ao segundo bloco do Saber Direito Responde. Vamos à pergunta da aluna Larissa. Professora, em relação à LOA, nós sabemos que os tributos são fontes de receita para o orçamento público. Então, qual a diferença entre o direito financeiro e o direito tributário? Primeiro, o direito financeiro é muito mais legal. Brincadeira. O direito financeiro ele é muito mais amplo do que o direito tributário. Os tributos é apenas uma forma de arrecadação da administração pública. É apenas um tipo de receita utilizado pela administração pública. O direito financeiro, ele trata de receitas no geral, receitas provenientes de tributos, receitas provenientes de preços públicos, receitas provenientes da exploração do próprio patrimônio do Estado.
O direito financeiro também trata de despesas públicas como um todo, despesas correntes, despesas de capital e também de toda a programação orçamentária. Enquanto o direito tributário trata de uma única forma de arrecadação, que são os tributos. Em resumo, direito financeiro é mais amplo do que o direito tributário, porque compreende receitas, despesas e toda a programação do orçamento público. Vamos à pergunta da tela. Qual a diferença entre despesas públicas correntes e de capital? As despesas públicas correntes são aquelas despesas que procuram manter o próprio funcionamento da administração pública. São despesas corriqueiras, como, por exemplo, compra de material de consumo, quando a administração tem que pagar a conta de luz, a conta de água da repartição pública. Então, essas despesas que são utilizadas para a manutenção da repartição pública, para o funcionamento da administração pública, são consideradas despesas correntes. Essas despesas correntes, elas se subdividem em despesas de custeio e transferências correntes. Despesas de custeio, exemplo, compra de material de consumo. Transferências correntes, quando o ente da federação transmite a outro ente da federação um valor que será gasto com uma despesa corrente. Já as despesas de capital são aqueles gastos do ente público que, ao mesmo tempo que ele gasta, ele tem um acréscimo patrimonial. Exemplo, quando o ente público adquire um bem imóvel. Ele está gastando um valor, pecúnia, um valor exato, todavia ele está tendo um acréscimo patrimonial. Essas despesas de capital, elas se subdividem em três: investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Exemplos de investimento, quando a administração pública adquire um material permanente. Também é uma despesa de capital investimento, no que tange o investimento, a realização de obras públicas. Já o exemplo de inversão financeira, que é uma despesa de capital, seria quando a administração adquire um imóvel já em utilização. E, por fim, transferências de capital, que é quando um ente transfere a outro ente um valor que será utilizado com despesas de capital. Muito comum cair em prova o pagamento de juros da dívida, de juros de operação de crédito, é considerado uma despesa corrente. Por quê? É contínuo, está sempre ocorrendo. Todavia, o pagamento da dívida, a amortização da dívida é considerada uma despesa de capital. Professora, em relação ao plano plurianual, como são organizadas as demandas entre os ministérios, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Funciona da seguinte forma: os poderes em geral, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, eles enviam suas propostas orçamentárias ao Poder Executivo, que irá consolidar a proposta orçamentária e elaborar um projeto de lei orçamentária, que será encaminhada ao Poder Legislativo para a apreciação. Então, a importância do Poder Executivo, é muito importante frisar que a iniciativa da lei orçamentária compete ao chefe do Poder Executivo, que consolida as propostas enviadas pelos poderes e encaminha para aprovação por parte do Poder Legislativo. Daniel. Professora, é possível haver renúncia a receitas? Sim, é possível haver renúncia a receitas. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele prevê a renúncia de receitas públicas, que poderá ocorrer através de anistia, de isenções e remissões. São esses os exemplos de renúncia de receita. Lembrando que, para que exista renúncia de receita pública, é necessário que se siga, que se cumpra uma série de requisitos. Por qual motivo? A renúncia de receita é quando o ente da federação está abrindo mão de arrecadar. Por esse motivo, ele tem que cumprir os requisitos para que não ocorra um déficit orçamentário. E quais são esses requisitos? Existem requisitos previstos na Constituição Federal, entre eles a previsão de lei específica. Existem requisitos também expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quais são os requisitos previstos expressamente na Lei de Responsabilidade Fiscal para que ocorra a renúncia de receita, para que o ente da administração possa abrir mão de uma certa arrecadação? São 2 requisitos obrigatórios e um requisito alternativo. 2 requisitos obrigatórios, quais são eles? É demonstrativo do impacto financeiro orçamentário para o exercício que a renúncia de receita deve entrar em vigor e para os 2 subsequentes, e também compatibilidade da renúncia de receita com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existem outros 2 requisitos, porém alternativos. Um deles é apresentar uma estimativa de que a renúncia de receita não irá atingir o resultado de metas fiscais. O segundo requisito alternativo é a compensação de receitas, ou seja, a administração deixa de arrecadar determinado valor. Todavia, ao mesmo tempo, aumenta a alíquota de um imposto, aumenta a base de cálculo e assim sucessivamente. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata de 2 requisitos obrigatórios e 2 requisitos alternativos. Vamos à pergunta da tela. No que consiste o orçamento público e o princípio da não afetação? Há algum tipo de exceção para esse princípio? O princípio da não afetação, previsto no artigo 167 da Constituição Federal, é o princípio orçamentário que mais compõe exceções. O que é o princípio da não afetação? A Constituição vem nos dizendo que a receita oferida através de um imposto não poderá ser vinculado a um fundo, a um órgão ou uma despesa específica. Então, todos aqueles valores arrecadados a título de impostos vai para um bolo orçamentário e a administração faz a destinação conforme da forma devida. Não haverá, então, vinculação da arrecadação de imposto a uma despesa específica. Todavia, a própria Constituição trata de algumas exceções a esse princípio. E quais seriam essas exceções? A primeira exceção se refere à repartição constitucional obrigatória de tributos, artigos 157, 158 da Constituição Federal. Segunda exceção, administração tributária. Terceira exceção, é possível vinculação de impostos do que tange a saúde e educação. Quarta exceção, garantias concedidas pela União, ainda que por antecipação de receita, através de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. E, por fim, contragarantias. Então, o próprio artigo 167, ele trata do princípio da não afetação e ele mesmo já excepciona esse princípio. Lembrando que ele é o princípio que possui o maior número de exceções dentro do direito orçamentário. Larissa. Professora, quais são as exceções para o princípio da exclusividade? O princípio da exclusividade vem nos dizendo que o orçamento público deverá conter tão somente receitas e despesas. Todavia, também possui algumas exceções. Qual que é a exceção ao princípio da exclusividade? Previsão de crédito suplementar, que é uma espécie de crédito adicional, e a realização de operações de crédito. Então, a própria Constituição, ela excepciona o princípio da exclusividade, porque pode ocorrer que, na decorrência de um exercício financeiro, a administração se depare com uma situação imprevista e precise realizar operações de crédito. Vamos à próxima pergunta da tela. A minha dúvida é, em que consiste o precatório? E existe alguma exceção em relação à exigência do precatório? Precatório é uma forma de pagamento, é uma obrigação de pagar da Fazenda Pública oriunda de sentenças judiciais. Então, imagine que um determinado cidadão, que um determinado administrado, ele sofreu uma lesão da administração pública, entrou na justiça contra a administração pública, saiu vencedor e, ao final, tem direito de receber uma indenização. A administração não vai efetuar como regra um pagamento direto a esse indivíduo. Esse pagamento ocorre através de
precatórios, que é uma ordem de pagamento, é uma ordem cronológica de pagamento, previsto no artigo 100 da Constituição. O artigo 100, ele trata de 3 situações que regulamentam a ordem de pagamento de precatórios. Primeiro é o que a gente chama de superpreferência. Os indivíduos maiores de 60 anos, que possuam doença grave ou portadores de deficiência, possuem preferência no recebimento de precatórios. Eles vão receber com prioridade até o triplo do valor que é considerado pequeno valor. O restante que eles têm para receber entra na ordem normal de precatórios. Já o segundo item vem falando de créditos de natureza alimentícia. Todo mundo, todo aquele que tem um crédito de natureza alimentícia a receber da Fazenda Pública tem uma preferência. Super preferência são os créditos de natureza alimentícia de idosos do maiores de 60 anos, portadores de doença grave ou deficiência. A preferência que vem logo em seguida são os créditos de natureza alimentícia, provenientes de proventos, vencimentos, indenizações, honorários advocatícios e, por fim, a ordem comum de precatórios. É isso aí, pessoal. Terminamos hoje, toda essa semana em que conversamos sobre o direito financeiro, sobre o direito orçamentário. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero realmente ter auxiliado de alguma forma no seu aprendizado. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.